Olá, boa noite. Vamos começar a nossa última live desta semana, desta série de autoconhecimento, como o autoconhecimento reflete nos nossos relacionamentos. E hoje vou fechar a semana com chave de ouro, recebendo aqui um casal que eu amo e admiro muito, Fabrício e Márcia. São dois terapeutas e, além disso, um casal. Vamos esperar aqui que eles comecem a chegar, que as pessoas comecem a chegar. Olá, bem-vinda. Bem-vindos. Vamos ver aqui. Olá. Oi, sogra, bem-vinda. Oi, Márcia, bem-vinda. Vamos esperar aqui. Bom, essa semana nós tivemos aqui um coach, né, que foi o Andrew, falando de relacionamentos. Ele é especialista em relacionamentos. Eu recebi o Nilson falando da técnica do renascimento como autoconhecimento. Eu recebi a Juliana falando de reiki e acupuntura. Ontem, né, a nossa convidada, a Daisy, não conseguiu concluir a live sobre constelação de identidade, mas nós vamos fazer essa live na próxima quarta-feira. E hoje eu tô recebendo aqui o Fabrício e a Márcia. E por que eu comecei a fazer, trouxe essa série de lives? Porque eu fiz uma enquete logo bem no comecinho do ano, né, do mês, perguntando qual era a meta para 2021. E muita gente me respondeu que a meta seria melhorar o relacionamento. E no meu ponto de vista e na minha experiência, melhorar o relacionamento para melhorar o relacionamento é essencial o autoconhecimento. Ai, Sônia, ela é demais, né? A Juliana é demais. Nossa, eu fiquei encantada com o reiki. Eu confesso que eu não sabia da semelhança do reiki com a constelação. E fiquei... A Márcia, ela tá aqui. Vamos ver o que ela tá falando. A gente aguarda. Acho que eles devem estar com algum probleminha para entrar. Mas eu queria... Vamos ver aqui. Problemas no papo de casal. Vamos entrar pelo... Não tem problema, tá tudo certo. Ela que indicou essa live. Ai, que legal. Muito bom. Bem-vinda, Sônia. Muito bem-vinda. Eu aqui falo mais da constelação. E a ideia era trazer essa semana várias técnicas de autoconhecimento. Porque eu acredito que o autoconhecimento é um caminho. Então, qual caminho de autoconhecimento que você vai buscar é muito particular, né? É muito pessoal. Olá, querido. Vamos receber aqui. Já estou entrando. O importante é buscar o autoconhecimento. Por isso que eu trouxe várias técnicas. Ai, que honra! Nossa, muito obrigada por vocês estarem aqui. Agora deu certo. Tiveram problema no papo de casal. Não Não sei o que você estava acontecendo. congelava. Congelava a sua imagem e a gente. Bom, era para estar aqui, tá É. tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo, exatamente. Que Gente, lindo. agradeço muito. Estou muito feliz de receber vocês aqui. Ah, É um presente. Aliás, essa semana eu falei que foi um grande presente para mim, porque eu recebi pessoas assim
incríveis, né? Com conteúdos incríveis. E vocês conhecem um pouquinho, né, de mim para saber o quanto eu gosto do autoconhecimento, né? Aham. Gostoso, Elaine, gratidão mesmo. Que gostoso nos ver nesse formato, sabe? A gente estava aqui esperando, conversando um pouquinho. Tá uma tarde linda, um presente de Deus aqui na Flórida. E a Márcia agora há pouco olhou lá para fora e falou: Meu Deus, que entardecer lindo. A gente ficou aqui sentadinho, conversando e aí eu falei: Puta, que gostoso, né? Passou um filme na minha cabeça aqui nos momentos que nós nos reconectamos. Que bom estar nesse formato aqui, sabe? A gente também agradece muito o convite, viu? Obrigada, querida. Muito bom mesmo estar aqui. Muito bom acompanhar o seu crescimento aqui no online. Que coisa gostosa, Elaine. Que Vocês lindo o fazem caminho que parte, você está fazendo. vocês têm toda a diferença na minha vida. Por isso que eu estou emocionada de receber vocês aqui. Para quem não conhece, o Fabrício e a Márcia são terapeutas. Eu os conheci nessa minha jornada de autoconhecimento, pela busca do meu autoconhecimento. Márcia, eu conheci assim muito pouco, né, pessoalmente, para dizer a verdade, mas desde que eu acompanhei, desde a primeira vez, eu tive uma identificação que eu falava, nossa, eu não sei o que é, mas era um sentimento assim que mesmo sem conhecer, parecia que eu já te conhecia, sabe? E cheguei a comentar isso com o Fabrício muitas vezes. E depois fazendo a terapia, né, dos pontos fortes com o Fabrício, eu descobri, né, porque nós temos vários pontos, talentos em comum. Quais E é são os isso, seus, Elaine? conexão, né, o primeiro, input, empatia, Tá restauração, explicado. tá explicado. É. E aí, e o Fabrício, gente, foi meu terapeuta. Com ele eu pude descobrir, identificar os meus talentos, meus 5 pontos fortes. Foi quem me ajudou nessa caminhada de abrir o meu escritório, sabe? De me apresentar como advogada e também hoje como consteladora. Ó, meu irmão aqui, bem-vindos. Ai, que delícia. Então, é muito, muito importante vocês estarem aqui para mim, porque vocês fazem parte da minha caminhada de verdade. Muito obrigada mesmo. Querida, Que que bom. gostoso. Nossa. Que bom que você. E essa... Não, que bom que você está compartilhando toda essa caminhada sua com toda a sua audiência aí conosco. É muito bom também daqui te assistir assim, viu? Que Que bom. gostoso. E essa semana ela surgiu porque eu falo muito de relacionamentos, né? E como eu comecei a falar de relacionamento, como advogada, eu atendo, né, bastante vários casais assim que me procuram para orientação antes do casamento ou já para um divórcio. E eu sempre vi que muitos divórcios acontecem com pessoas, com casais ainda se amando, sabe? Eles só não sabem, mas eles ainda existe o amor ali. E tá tão fácil, né, hoje em dia desistir, tá tão fácil abrir mão de valores e princípios, ao meu ver, né? Isso é aqui da minha experiência, lógico. E vocês dois são, para mim e para o meu marido que está aqui do meu lado, que eu vou falar por ele, que eu tenho certeza, vocês são um exemplo, assim, sabe, do que é realmente caminhar junto. E como consteladora, eu trago que a visão sistêmica, né, de um casal, de um casamento, é você realmente estar lado a lado, caminhando juntos. A maioria está de frente, um para o outro, como se estivesse combatendo, sabe? Como se estivesse concorrendo a alguma coisa. E relacionamento é um jogo onde ambos ganham e ambos perdem, né? Depende de como vai jogar. Isso o Fabrício já me disse várias vezes, inclusive. Então, eu trouxe várias técnicas nessa semana de autoconhecimento, porque eu acredito que é um caminho.
para você melhorar o seu relacionamento. E eu fiz uma enquete onde a maioria respondeu que a meta de 2021 era melhorar o relacionamento. Ai, gente, Não é incrível? que bênção ter esse desejo, né? Que coisa boa. A gente sabe que é o Sim, primeiro passo, né, Elaine? O desejo sim. de, né? O que vocês falam para essas pessoas que desejam melhorar o relacionamento? Que é passo a passo, né? E que não é fácil, não é simples, não existe receita pronta, né? Bem na jornada mesmo, essa construção ali, como você bem disse, de mãos dadas. Você sabe que você falou uma coisa, né? Do casal muitas vezes estar de frente um para o outro, né? Muitas vezes competindo. Nós já tivemos esse momento também, né? Eu já, óbvio que eu fui ter essa consciência anos e anos depois, para ser mais exata, poucos anos atrás, que na verdade eu concorria, eu buscava concorrer com o Fabrício, né? Profissionalmente falando, antes de ser psicóloga, nós tínhamos novamente, né? Antes de psicólogo e terapeuta, nós tínhamos também uma profissão muito parecida, nós éramos representantes, né? Só que o Fabrício na área de tecidos e eu na área da confecção pronta. E eu achava na minha cabeça, óbvio que não era consciente isso, né? Que eu estava simplesmente trabalhando, fazendo o meu trabalho e tal, mas de verdade eu estava competindo. Tiveram vezes, Elaine, do Fabrício me ligar 2 horas da manhã, porque ele acordava, batia na cama, não me via. Mo, onde você tá? Eu estava no showroom atendendo o cliente. E eu achava aquilo o máximo, né? E aí, isso custou, teve um preço muito alto, muito alto. Mas Deus sempre agiu muito, muito assim na vida da gente, sabe? Mostrando os caminhos, mostrando o que estava acontecendo, trazendo essa consciência devagar, né? Trazendo paciência para a gente. E a gente pôde superar isso. Então, eu estou compartilhando porque não é fácil, né? A gente já passou por isso também. E você sabe, Elaine, que você falou aí em técnicas, né? E, na verdade, eu nunca pensei nisso, assim, como uma técnica que nós usamos nesse caminhar para que hoje, por exemplo, a gente se percebesse diante de uma caminhada conjugal, de mãos dadas, que nós realmente desejamos e sentimos que temos como missão falar da riqueza da família, sabe? Da riqueza do relacionamento conjugal, né? Você falou agora há pouco do Sérgio e eu tenho um carinho muito grande também por ele. Ele colocou aí, ama esse casal, e eu não consigo enxergar você assim sem vê-los juntos, né? Ao seu lado aí. E eu costumo dizer, quer conhecer a Márcia? Conversa um pouco comigo, sabe? E muitas vezes eu tô escutando a Márcia falar com alguém e aí eu percebo que ela está falando muitas vezes daquilo que nós vivemos e também da minha pessoa junto a ela, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse que compartilhar de uma técnica com a qual a gente sente que tem nos orientado muito, o para que nós nos encontramos. Para que nós criamos vínculo, sabe? Porque mesmo nos momentos onde a gente percebe que houve um conflito, uma divergência, uma ranhura, um estado de caos, nós nos agarramos ao para que nós nos encontramos, sabe? Tem um mundo com 7 bilhões de pessoas, mas por que nós fomos nos encontrar nesse caminho, né? E quando nós olhamos para este vínculo, deste para quê, a gente percebe que isso se sobrepõe a tudo. Sabe, nós atendimos uma clínica em São Paulo que tinha 7 consultórios e há 4, 5 anos atrás, eu atendendo um casal no consultório, eles trouxeram uma questão
que era um impasse muito grande, sabe? Ele não queria ter filhos, mas já tinha 2 filhos. Ela queria muito ser mãe. E lembrei disso quando você disse que alguns casais se separam mesmo se amando. E eles tentaram se separar, sabe? Tentaram viver um período afastado e não conseguiram em razão desse amor. Então, existia um sofrimento muito grande porque queriam amar e ela desejava muito ser mãe e ele já tinha inclusive feito a vasectomia. Ele falou, não queria mais isso para mim. Naquele momento, eu escutei uma intuição e eu convidei o casal, assim, como é que seria para vocês, nós, em set terapêutico, trazermos uma voz feminina de também uma profissional? E só que essa profissional também convive comigo há mais de 20 anos, né? Nós já tínhamos mais de 20 anos de casado. E eu estou sentindo no meu coração aqui que talvez esse set terapêutico A4 pode ser que a gente possa contribuir com vocês. E assim nós fizemos. Conversei com a Márcia, fiz o convite à Márcia para vir para o set terapêutico e marcamos com aquele casal. Por que eu estou contando isso? A partir daí, nós hoje atendemos casais em set terapêutico juntos. Porque este vínculo que nós criamos, sabe? Trazendo os recursos da nossa profissão, mas também vivendo, compartilhando aquilo que nós vivemos no cotidiano, a gente sentiu que contribuiu com vários casais. E é isso, sabe? Aquilo que a gente compartilha não é aquilo que nós aprendemos no banco de escola, mas aquilo que a gente vive nos nossos papéis de namorado, de esposa e esposa, de amante, de pais. E é isso que a gente acredita que é possível tocar o outro, né? De pessoas, né? De indivíduos, né? Porque antes de casal existe, né? A identidade Fabrício, existe a identidade Márcia. Então, né? Fazer essa junção de tudo isso. E de novo, né, Elaine? Não é fácil e não tem receita de bolo. Só que como nós compartilhamos também dessa vivência, e não é algo teórico somente, né? Isso fica muito verdadeiro. Então, a gente sente que acaba conseguindo contribuir muito para esses casais. E eu acho que o principal disso é que eu vou falar agora de mim. A instituição família, para mim, é uma coisa assim, é muito forte, sabe? Família, para mim, é algo que eu valorizo muito, muito mesmo, né? E para você ter uma família bem estruturada, vem de um relacionamento estruturado, né? E mesmo que você não tenha esse relacionamento, é possível construir ou reconstruir, né? Como você falou, quantos casais que muitas vezes querem se separar e eu percebo claramente que ainda se amam, né? Às vezes o que falta é realmente essa tomada de consciência, o caminho do autoconhecimento, né? Eu falo isso porque, como advogada, eu vejo que muitos divórcios, eles ainda se mantêm, é uma forma dos casais manter o vínculo. São divórcios que duram, assim, tempo, sabe? E mesmo que depois termina o divórcio ali, no papel, na sentença, na homologação, né? Eles ainda continuam buscando meios de estarem juntos. Então, por exemplo, eu fiz um divórcio, mas olha, você deixou de me pagar tal coisa. Mas agora a gente vai ver uma pensão. Mas agora a gente vai brigar por causa da guarda. Agora nós vamos brigar por causa das visitas. Eles arrumam uma forma de manter este vínculo, mas no sofrimento. Uau, que lindo. Que evidência, né? Eu divorciei, mas eu não me separei daquilo que, na verdade, né, é um prazer negativo, né? Eu arrumo uma forma. Tá junto. Exato. E aí, quando eu falo de técnicas,
porque até eu recebi aqui o Andrew, que também é um coach especialista em relacionamento, e ele disse, eu atendo mulheres, ele falava muito de mulheres, né? E eu falei, por que que não vem homens, né? Qual a dificuldade dos homens buscarem ajuda? E aí eu vou compartilhar algo meu, pessoal, que eu também nunca, acho que falei aqui. E eu tive, né, uma das dificuldades no meu casamento, porque não foi a única, lógico, porque as pessoas acham que é uma crise que você tem no relacionamento. Não, né? E só que a gente teve uma em especial que assim foi mais difícil para os dois. E eu disse para ele: se você não buscar ajuda, a gente não vai conseguir. E aí foi quando nós começamos essa caminhada no autoconhecimento, assim, que a gente, né, mergulhou mesmo. E uma das coisas que ele falou para mim no início foi: e se eu descobrir que não é o casamento mais que eu quero ficar? Porque quando você está mergulhando, você está buscando o seu autoconhecimento, você não sabe aonde você está mergulhando. Porque é realmente do seu inconsciente, né? E são histórias, eu trazendo aqui a visão sistêmica, que você nem sabe o que você carrega. E aí, eu lembro que eu disse, sempre é por amor. Então, assim, o que vai acontecer, eu vou precisar de confiança. E eu precisei desta confiança para casar com você. Que linda! E depois para ter filhos. Não tem outro jeito, né? Então, assim, a técnica que eu digo é buscar o que o externo tem para te oferecer, para que você possa olhar para o seu interno. Então, eu trago a constelação, vocês têm a terapia de casais, né? Até como que eu chamo, Fabrício? É coach de talento? O de pontos fortes? Isso, coach de pontos fortes, exato. Coach de pontos fortes também, né? É uma forma. Muito. Então, eu trouxe a Ju, que é reiki, e acupuntura também. Então, assim, nesse sentido que eu quis dizer técnica, sim, entende? Sim. Perfeito. E isso para nós faz muito sentido. Como algo, você acha que foi muito feliz quando você trouxe algo que vem de fora para fazer com que a gente possa nos convidar como um complemento, olhar para dentro, né? Todas essas técnicas, elas são complementares para a gente olhar aquilo que é suplementar, que é o nosso ser, né? A Márcia traz consigo uma história de vida. E eu também, eu trago comigo uma história de vida. Então, para que esse caminhar de mãos dadas ele seja harmônico, nós vamos precisar conversar sobre essas histórias de vida, nós vamos precisar experimentar como cada um funciona. Né? Quando você fala do coach de pontos fortes, por exemplo, esse foi um desatar de nós na nossa vida. Muito. Porque, imagina, Márcia traz consigo a conexão, a disciplina. Então, muitas vezes em casa, nós não entendíamos como para ela realmente as coisas as coisas organizadas e estruturadas era algo tão importante, né? Eu fui criado por 3 mulheres, então para mim vir para um relacionamento e deixar a toalha molhada no meio de casa, o cabide de uma forma diferente com as roupas e tudo, sabe? Ou deixar alguma coisa jogada no meio da sala, era algo comum, porque logo atrás vinha alguém para pegar, sabe? Foi assim, eu saí de casa aos 24 anos de idade para casar, né? Trabalho desde os 15, mas era assim. Então, eu tenho uma avó ativa de 95 anos, que meus filhos conhecem a vitalidade dela, ou seja, fui criado por avó, por mãe, por secretária em casa que tinha 18, 20 anos que convivia em casa com a gente. Quando eu cheguei em casa, a Márcia falou, mas pera um pouquinho, mas tem um negócio diferente aqui, mas como assim, né? A Márcia vivia já sozinha, a Márcia com 18 anos já tinha um apartamento dela, então enfim. Quando nós descobrimos lá em 2015 que esse talento era disciplina, a gente parou de tentar mudá-la, sabe? Então a gente, na verdade,
se organiza de tal forma para dar vazão àquilo que ela nos dá de melhor, né? E da mesma forma, ela com a comunicação. Muitas vezes, como ela tem a empatia, ela sabe que eu, com a minha comunicação, gosto de ser escutado. Então, muitas vezes, ela para me ouvir. E quando isso não acontece, com uma comunicação não violenta, eu peço a ela, você pode parar para me escutar? Porque para mim é algo importante. E ela sabe que não é uma teimosia, é algo que grita em mim, que é o talento da comunicação, que alguém fala, a gente gosta de ser escutado, sabe? Então, assim, esse olhar de como cada um pensa, sente, se comporta, abriu portas para que o relacionamento ficasse mais harmônico, né? Gente, eu super recomendo esse coach de pontos fortes, porque ele é incrível, né? Se a gente descobre coisas, né, sobre a gente, assim, que você fala, nossa, é isso, né? Às vezes eu falo, eu preciso de mais tempo para pensar, eu não consigo falar assim logo de cara. Lógico, Helene, tem input, né? Ficar ali só no. Eu preciso um pouquinho pensar, olha a Ju aqui. Que linda. Eu vi que a filha, a Paula, Beijo, a filha Ju. aqui também. Vocês viram? Não. Paula, A nossa Paulinha. filha? Tava Que aí. delícia, eu tô sem óculos, não vejo nada. Me perdoa, gente, se eu não tô falando oi direto, porque eu não tô enxergando nada. Você sabe, Elaine, você estava falando aí muitas vezes precisa de um tempinho para pensar, a coisa do input, da intelecção. A Paulinha é um exemplo assim, ela tinha intelecção e, na verdade, quantas vezes eu dizia para Paula, filha, tá tudo bem? Ela falava, tá tudo bem, pai. Aí eu dizia, pai, fala comigo, filha, por que você tá assim quietinha? Pai, tá tudo bem. Mas, filha, aí enchi o saco da minha filha, sabe? E, na verdade, quando a gente descobriu lá em 2018, acho que ela fez o teste, que ela precisava de um tempo para ir para o casulo dela, para elaborar algumas coisas. Muitas vezes a gente lembrava que nas viagens, assim, ela ficava lá atrás, ela botava a mão para fora, né, do carro, olhava, viajava no mundo dela. Nós paramos de ficar cobrando a ela algo que era uma expectativa minha, que de repente tem um carisma, sabe? De querer que ela conversasse, que vai melhorando os relacionamentos quando a gente percebe que, na verdade, a gente pensa e sente, se comporta diferente do nosso parceiro, por mais que a gente viva há tantos anos juntos. Nós somos diferentes. E essa integralidade do nosso 100%, né, de cada um, 100% de cada um, faz com que a gente se caminhe um pouco mais harmônico, né, em conexão. Né? Eu falei, eu tenho intelecção e input. Eu fico pensando e buscando, né? Uma coisa muito... Meu input muitas vezes me deixa doida, viu? Toda informação para mim é muito importante. Então já viu, né? O que eu faço? Eu não tenho apego a nada, Elaine. Agora, a livros, a informação, esse é meu apego. Aí tá meu ponto, assim, meu tendão de Aquiles, que vem do input, né? Mas você sabe que você estava falando a questão da técnica, né? Eu acho que se a gente tem que falar, por exemplo, de uma técnica, né? É uma técnica que eu acho que é uma das fundamentais para qualquer relacionamento, principalmente um relacionamento par, é realmente o diálogo, né? É você dizer para o outro, né, o que você precisa, o que você aceita, o que você não aceita, qual é o seu limite, qual é o seu espaço, né? Porque nós, e aí assim, eu não quero generalizar, mas grande parte do ser humano tem a tendência de achar que o outro sabe o que está acontecendo comigo. Fabrício convive comigo, né? Dia 5 de fevereiro a gente vai fazer 27 anos de casado e mais 2 de namoro. Então, 29 anos juntos. Como assim você não sabe o que eu quero? Como assim você não sabe o que eu gosto? Não, ele não sabe. Até porque ele conheceu uma Márcia há 29 anos atrás, não é mais a mesma Márcia. Que eu gostava ontem, hoje já pode ser que eu já nem goste mais. Mas ele não é obrigado a saber, porque muitas vezes nem eu sei. Aí a gente vai para a questão do autoconhecimento novamente. O
quanto eu preciso saber de mim também para que eu possa comunicar ao outro, né? Então, eu acho que grande parte dos problemas de relacionamentos vem desse ponto, né? Da dificuldade de saber falar e também de abrir a escuta, porque quando a gente diz para o outro o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, é importante que a gente esteja também com a escuta aberta para escutar o que vem de lá para cá, né? Nós tivemos uma experiência. Eu gosto quando você fala, gente, não significa que a gente que não tenhamos aqui discussões, que a gente não discorda, porque às vezes a pessoa acha que não tem, que um não discorda do outro. Aí eu já ouvi você algumas vezes falando, muito pelo contrário, né? Sim. Sim. E eu fiz questão, Elaine, de escrever no meu livro 4 estágios que eu sinto que são fundamentais para qualquer relacionamento, e aí eu sinto até não só o relacionamento conjugal, mas também o relacionamento de sócios, pais e filhos. O primeiro estágio que eu trouxe é o finge que eu finjo, sabe? É um estágio onde a gente está com a máscara, vivendo somente os prazeres momentâneos. Então eu me distraio com a família, eu me distraio com os amigos, eu me distraio com excesso de programas. E eu percebo que todas as vezes que eu me encontro com a minha parceira, o meu parceiro, falta conteúdo. Falta, sabe? Não tem nenhum julgamento, mas tem pessoas que vivem décadas nesse estágio. Não conseguem ficar o casal sozinho. Sempre precisa ter alguém por perto, sabe? Nós temos casos de clientes que passaram a lua de mel, disseram, inclusive, passaram a lua de mel junto com outros casais. De novo, não tem nenhum julgamento, mas trouxeram isso para o set terapêutico com uma evidência do tipo, nós nunca vivemos sozinhos. Né? Então, por quê? Porque tirar a máscara nesse relacionamento, que é o primeiro estágio do qual, né, nós conversamos muito sobre isso, e eu fiz questão de colocar no livro, na Segunda-feira Sua Linda, é doloroso. Nós fizemos isso com 10 anos de casado, sem programar. Nós estávamos numa cafeteria em Jardim da Penha, em Vitória, no Espírito Santo, sentamos para conversar e surgiu ali um momento de nós falarmos daquilo que você tem o meu pior quando, sabe? Quando que você tem o meu pior? Que você faz algo que, puta, me enerva, me tira a paciência, a minha intolerância, eu vou para a arrogância. E você também. E ali emergiu coisas muito simples, que a gente nem imaginava. Mas por ser tão simples, acontecia muitas vezes ao dia. Sabe? E escutar isso de alguém que eu amo foi doloroso, mas foi libertador também. Porque, na verdade, eu passei a saber que a partir dali, todas as vezes que eu fazia isso, eu estava futucando o pior dela. Não quer dizer nem que eu tenha parado, porque muitas vezes eu sou humano, eu estou na impaciência. Mas eu estou consciente que eu estou mexendo numa ferida. Quando a gente tem a oportunidade de se mostrar diante do outro sem essa máscara, a gente abre-se um segundo estágio, que é o estágio do caos. Eu sou quem eu sou, sabe? E aí muitas pessoas jogam a toalha nesse estágio, sabe? Ou então vão descobrir isso lá na frente. Viveram tanto tempo afastados, sem conflito, sem tração, sem fricção, que lá na frente vão descobrir. Você já deve ter visto várias vezes no litígio aquilo. Parece que eu nem vivi com você esse tempo todo, não estou reconhecendo você. Parece que emergiu um leão, parece que emergiu uma outra pessoa. Porque muitas vezes não se permitiram viver esse caos, essa fricção, o conflito, sabe? O crescer juntos diante de um momento de dificuldade, onde cada um mostra as suas garras, com respeito, com confiança, né? Desculpa te cortar. É aí onde eu vejo a importância do autoconhecimento, porque muitas vezes é a falta de coragem de falar da própria vulnerabilidade. Exatamente. Porque não tem a coragem de dizer isso me enfraquece. Exatamente. Né? E não mostra como se sente, qual a necessidade e o que isso está causando em mim. Exato. Né? Como eu estou me sentindo. E aí fica no jogo da acusação.
Exato. Perfeito. Perfeito, perfeito. Quando se a gente passa por esse estágio do sou quem eu sou, que muitas vezes aí emerge o caos, a gente vai para um terceiro estágio que é foco no ser feliz. E constantemente esses estágios eles podem nos visitar em vários contextos da nossa vida. Porque o foco no ser feliz, ele pode ir, eu vou colocar 100% da minha energia no 1% que nós concordamos. Isso pode acontecer muitas vezes até na escolha de um restaurante quando você vai almoçar. No que você vai comer, sabe? Muitas vezes em qual viagem vai se escolher para fazer, para onde que nós vamos. O tempo todo esses estágios estão nos visitando. Né? E quando eu aprendo, treino a colocar 100% de foco naquilo que nós concordamos, eu estou preparado para ir para o quarto estágio, que é junto nós somos felizes, do jeito que nós estamos. Né? Do jeito que nós convivemos, nós somos felizes. Isso não significa ausência de dor, mas mesmo na dor, eu escolho olhar para a dor com amor. Nós estamos vivendo isso o tempo todo, por isso que a Márcia diz, muito pelo contrário, porque o tempo todo nós estamos vivendo, e que bom, se nós estamos vivendo um determinado conflito, é porque nós nos encontramos. Só não tem conflito, né, quem não se encontra. E aí, ó, vai se afastando, e não se reconhece mais, né? E aí a Cláudia trouxe aí, né? Quando... Lê para mim, amor, eu li... Quando acaba o diálogo, acaba o casamento. É isso? Ela está fazendo uma pergunta, né? Então, é um caminhar para isso. Eu sinto assim, tá, Cláudia? Eu percebo assim. Isso não só com relacionamento par. Imagina quando você está ao lado de alguém que você não tem mais diálogo. Como é que é isso? Né? O que acontece que existiu esse distanciamento tão grande? E às vezes ter a consciência de que isso está acontecendo seja o primeiro passo para restaurar. E eu vou discordar da Márcia, tá, Cláudia? Porque é assim que nós funcionamos, viu? E a gente, inclusive, em sete terapêutico, a gente diz aos casais que nós atendemos. Nós não estamos aqui como robôs. Então, muitas vezes eu vou falar alguma coisa no sete terapêutico, eu nem imagino o que eu vou dizer. Mas eu entendo, a partir do meu coração, que aquilo ali está contextualizado. E assim nós trabalhamos com a nossa vulnerabilidade, podendo tocar o outro. Quando você diz, quando acaba o diálogo, acaba o casamento, isso, eu sinto que não. Sabe por quê? Tem pessoas que vivem 50 anos sem diálogo, 50 anos no sofrimento, no prazer negativo. Os filhos olham para os pais e dizem assim, como é que vocês vivem juntos? Como é que existe um ponto que é um ponto de prazer negativo? Por mais que não tenha diálogo, que não tenha, o medo de se afastar, a dor de se afastar, ainda é maior do que a dor de viver junto sem diálogo. Então, muitas pessoas, ao meu ver, também não sou o dono da verdade, vivem com a bola de ferro no pé, sem diálogo, mas preferem viver esse caminho do sofrimento. Nós temos pessoas na nossa família mesmo que nós sabemos que já externaram individualmente que não vivem bem, mas preferem ainda viver essa relação, sabe? Então, o convite que eu faço a partir daqui é rótulos, né? O que é o casamento? Né? Você mesmo trouxe, né, Elaine, que muitas vezes o casal vive no sofrimento por uma opção, realmente, ao invés de olhar para aquilo com amor. Né? A dor é inevitável, agora o sofrimento é uma escolha. E tem muitas pessoas que vivem anos sem dialogar. Né? Escolhendo pelo sofrimento. Né? Eu respondendo a Cláudia também, eu acho que sempre tem um caminho para restaurar. Sempre. Né? Então, assim, como o Fabrício trouxe, não tem uma receita. Né? Então, assim, para Márcia, olha, pode ser que para um casal realmente o fim do diálogo seja o caminho para o fim do relacionamento. Mas pode ser que para um outro casal não ter diálogo seja um caminho para se manter no casamento. Né? E pode ser que realmente seja aquilo que eu estou precisando olhar para ver aonde eu posso melhorar. Onde eu posso buscar o diálogo e o porquê que está terminando o diálogo, né? O que fez na constelação, eu sempre trago
eu falo, gente, precisa ter um tema. E, por exemplo, aí seria um tema, entende? Porque é um sintoma. O que está me acontecendo agora? O meu sintoma agora é esse. A gente não tem diálogo, não conseguimos conversar. E às vezes o que acontece é quando eu tenho diálogo, a gente entra em atrito e não consegue falar. Muitos acontecem, não é? E aí, então, por isso que eu falo, talvez você pode buscar ajuda na constelação, na terapia, no reiki. Será que quando eu vou falar, eu já não estou atacando? Quando eu começo um diálogo, como eu estou falando, né? Eu vi, vocês também conhecem bem da comunicação não violenta, né? E não tem como não falar da comunicação não violenta no relacionamento. A gente Exato. precisa olhar para isso. Eu estou falando para você aquilo que você está fazendo ou eu estou falando aquilo que eu estou sentindo? E eu gostaria, eu preciso, eu necessito. Porque a Márcia fala muito disso também. O óbvio tem que ser dito. Uau. Elaine, você está falando, eu estava lembrando aqui, teve um casal que eu atendi uma vez, quando eu atendi em Campinas, muito, muito tempo atrás. Acho que foi logo que eu comecei a atender em Campinas. Eu comecei a atender a esposa. E aí comecei a atender a esposa e ela toda a sessão era, né, o marido que ela trazia para a sessão, toda a sessão. Aí um dia, a fala dela era sempre assim: ele não me ouve, porque ele não consegue entender que eu não gosto de determinadas coisas. Aí foi passando a sessão, foi passando o tempo, eu falei para ela, como é que você se sente se nós trouxéssemos o seu marido também para a sessão? E eu funcionaria aqui como uma mediadora, né? Vamos tentar, se tá difícil conversar em casa, vamos tentar conversar aqui no setting, né? E aí veio o marido. E aí eles começaram na sessão e tal, aí teve um determinado momento que ela virou para ele e falou assim: você acha que eu sou uma inútil? Você acha que eu não sei fazer nada? Aí ele olhou para ela e eu percebi a estranheza no olhar dele, né? Foi tão genuíno. Aí ele falou assim, mas do que você está falando? Ela falou assim, você me acha tão inútil que nem a porta do carro você acha que eu sou capaz de abrir. Quando ela falou isso, eu tomei um choque. Eu tomei um choque. Aí eu falei assim, peraí, como assim? Aí ele olhou para ela e falou assim, como assim? Ela falou, todas as vezes que eu vou tentar abrir a porta do carro, você corre na minha frente e você abre a porta para mim. Ai. Olha que interessante, né? Sutil, né? Sutil. Ele fazia uma gentileza. Para ele, na educação que ele recebeu, isso era uma gentileza, né? Você ser gentil com a sua esposa perpassa por você abrir a porta do carro. E ela foi educada que eu não preciso depender de homem para nada. Olha que coisa, né? E aí, assim, você pega nesses pequenos pontos Pequenos mesmo. a dificuldade realmente do diálogo, né? Da compreensão. Porque a gente sabe, existe o que a Elaine entende sobre um determinado ponto, o que a Márcia entende sobre o mesmo ponto e o que é o ponto mesmo. Exato. Né? Por isso que a comunicação não violenta, que tão bem você trouxe, das primeiras premissas é analisar o fato e não interpretar o fato, sabe? Porque quando você parte dessa premissa, você começa a olhar para o fato do lugar onde você está, né? E não interpretando aquilo que você de repente está pensando que o outro poderia fazer ou não. Eu tive na semana passada com a Maria Tereza, que você conhece, gravando um episódio do podcast sobre comunicação não violenta, que vai ao ar sem ser esse sábado ou outro. E eu comentei com ela ali na gravação do podcast, vai estar aí para o público escutar, que eu cheguei esses dias em casa, a Márcia estava numa atividade e ela precisava falar, e ela parou a atividade, colocou para fora, era uma questão que estava mexendo com ela, relacionada à mãe dela, enfim. E ela falou, eu escutei. E aí, quando eu fui falar, ela voltou para a atividade dela. Eu virei as costas. E voltou para a atividade dela. E eu saí com aquele buraco aqui, né? Porque agora que era a hora de eu falar. Mas
eu conversando isso na gravação do podcast com a Maria Tereza, né? Sempre eu levo o podcast da segunda-feira, sua linda, uma vulnerabilidade mesmo. Então, assim, eu falei, Maria Tereza, te escutando você falar, ficou claro que a necessidade de ser escutado era minha. Sabe? A Márcia tinha necessidade de falar. Ela não sabia que eu também queria ser escutado. E aí eu voltei na Márcia e disse para ela assim, você reparou que agora há pouco você falou, eu te escutei, quando eu fui falar, você voltou para a atividade? Ela olhou para mim e falou assim, foi? Eu falei, foi. Ela falou, puxa, me desculpa. Nem vi, nem prestei atenção. Eu estava tão imersa nos meus pensamentos, nas minhas coisas, que eu nem prestei atenção. E o que ficou para mim ali, depois que eu fiz esse episódio com a Maria Tereza, foi que era minha necessidade de ser escutado. Sabe? E se eu tivesse percebido isso, eu não tinha nem voltado para falar com ela do tipo, você percebeu que você parou? Eu simplesmente ia dizer para ela, acabou o seu serviço lá, acabou. Pode me escutar agora? Porque eu estava pedindo uma coisa que era uma necessidade minha. Essa transparência, né? Eu gosto, o Dr. Beto traz muito essa fala, né? Um dos casais vai limpar só uma parte do vidro. A outra parte, o outro parceiro vai ter que limpar. Eu não posso limpar a minha e limpar a da Márcia, né? Para que esse vidro fique transparente, eu tenho que limpar a minha parte aqui e a Márcia dela lá. Se eu limpar só a minha, ele vai continuar turva a imagem, né? Cada um vai precisar limpar a sua parte, né, nesse relacionamento. Né? Você sabe que você me fez lembrar de uma outra enquete que eu fiz também, que perguntando se os casais já haviam feito a meta do casal, Uhum. as metas, definido as metas do casal de 2021. Uhum. E 100% ficou, hã? O que meta do casal? Então, eles não conversam. E aí, como que você tá no relacionamento, como você tá dizendo, né? Só um aqui, você limpa o seu vidro que eu limpo o meu, e o em comum, né? Para onde a gente está indo. É como se, agora seria como eu estou limpando o meu retrovisor, que você limpa o seu, mas aqui o vidro aqui da frente fica sujo, a gente não caminha junto. Exato. Não tem diálogo. Elaine, A gente fica brincando de casinha, né, Elaine? Eu não sei se você vai lembrar o nosso encontro com o André. Nós tínhamos um terapeuta aí, que não era nem um consultor financeiro, porque ele trabalhava... Era mais que um consultor financeiro. Era mais que um consultor financeiro, um querido aí de Campinas, contribuiu muito para o intercâmbio, o desenvolvimento das crianças, né? A Paula, quando foi para Taiwan, enfim. E ele, logo que nós começamos com ele, nós já tínhamos 15 anos de casado já, ele pediu que a gente fosse cada um para um canto na sala e que nós ali relacionássemos os nossos gastos, sabe, aquilo. E nós, assim, diante de um pedantismo, de uma arrogância, nós dissemos assim, nós lançamos tudo, e lançávamos mesmo, nós lançamos tudo, sabemos de tudo, fica tranquilo, não, mas tudo bem, faz o exercício aí. E cada um foi para um canto. Quando nós unimos, a metáfora que eu uso é assim, nós estávamos dentro do mesmo barco e cada um remando para um lado. Nós achávamos que sabíamos, porque nós também não sentávamos naquela época para olhar para frente e dizer para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar, de que forma que nós queremos estar lá. Sabe, e eu sou muito grato a você por trazer isso à tona, essa fala da meta, porque, por exemplo, agora, há 20 dias atrás, quando nós voltamos de férias, nós viemos a estrada inteira, viajamos 16 horas conversando. Como é que nós queremos chegar aos 60 anos? Né? Nós estamos com 51 anos de idade. Como é que nós, né, bem? Como é que nós queremos chegar? Eu tô com 53. Maravilhoso. Eu só jogo a bola, né? Para ela chutar, né? Eu jogo a bola para chutar. Ai, meu Deus, é muito e bom. aí a gente começou a viver hoje eu falei isso inclusive na live do Reprogramando, nós começamos a viver hoje aquilo que a gente quer viver com 60. Nós não esperamos 60 para chegar, nós reformulamos todos os nossos hábitos para começar a curtir aquilo que nós queremos curtir quando nós chegarmos a 60. Para que a gente possa fazer esse caminho com qualidade, tomando contato com aquilo que nos faz feliz, né?
Então, por quê? Porque nós olhamos e falamos, puta, ali nós queremos chegar junto. Então, vamos caminhar já junto agora? Muitas vezes o casal chega pra gente e diz assim, puta, eu sonhei em casar, mas quando eu chego não era nada disso. Mas pera um pouquinho, o que você queria fazer quando você casasse? É o para quê, né? Eu queria sentar para ver isso, eu queria viajar assim, eu queria comer assim, e vocês estão fazendo isso? Não. Então, pera um pouquinho. Sabe? Não precisa esperar um determinado momento para começar a exercitar aquilo que você tanto quis. Sabe? Não sabe nem o para quê, né? Nem... O Sérgio falou que ele é o mais novo aqui. Eu tenho muito orgulho da minha esposa maravilhosa. Aqui em casa eu sou o mais novo. Deixa ele acabar essa live que ele vai ver. Mas, gostoso. Ele é o mais, ele é o mais novo, mas eu que tenho carinha de 20. Né? Que bom. Então nós estamos juntos, sério. Quem sou eu para dizer o contrário, sério? Eu estou concordando com tudo aqui, viu? Muitos deles acabam, começam um casamento, vão para um casamento, mas não sabe nem aquele para quê que você disse aqui no começo da live, né? Na constelação a gente fala muito, vocês estão juntos a serviço de quê? Isso. Se não for a serviço da vida... Isso. O Juan Garriga traz uma fala lindíssima, você citou a confiança. Eu acho que essa é um pilar muito forte, sabe? A confiança, né? Eu não posso, nessa relação, despertar todos os dias com alguém que possa desconfiar daquilo que, na verdade, eu estou falando e se não está em sintonia da forma com que eu estou agindo. Meus filhos não podem olhar para esse pai, essa mãe e perceber que eu digo algo e faço algo diferente disso. Essa confiança é uma base muito forte que pode ser, sim, reconquistada, né, com muito trabalho ao longo do caminho. Mas é um pilar muito forte nesse relacionamento. O outro também que você comentou aí de alguma forma é o companheirismo, né? Eu sinto que vibrar pelo sucesso do outro, vibrar pelo outro, acho muito legal. Né? Eu acho que é algo muito importante. Né? O Sérgio traz, né? Eu não estou enxergando, não, mas eu acho que ele colocou alguma Isso coisa. é Eu torço de verdade mesmo. Alguma coisa isso é assim, verdade. não foi? É verdade que eu tenho carinha de 20, ele tá falando. Tá vendo? É vibrar pelo outro, é colocar o outro para cima. Isso é muito legal, né? Quando um apoia, tá ali apoiando o outro mesmo, tá colocando o outro para cima. Isso é tão gostoso, né? Nós tínhamos um casal de amigos que, graças a Deus, isso transformou neles, né? Eles tinham, assim, o hábito de um brincar com o outro, diminuindo o outro. Se amavam, se amam, né? Estão juntos e tudo. Se amam, tem um relacionamento legal, mas eles tinham esse hábito de um brincar com o outro, diminuindo o outro. Né? Graças a Deus eles mudaram isso. Também já é um casal. Mindset. Mudaram esse mindset também. Gente, fantástico. Nós temos mais 7 minutos. Eu queria falar também do Reprogramando Hábitos, né? Que vocês, junto com o Gustavo, o Sansi, vai ter algum agora, é isso? Vai, dia 19 e 20 de fevereiro. É uma sexta e um sábado. São 10 horas de vivência. Um trabalho experiencial você teve conosco, né, Elaine? Nós estamos aqui para a 7ª turma. É incrível. Vocês não imaginam o que é este curso. Não imaginam. Não dá para falar o que é o Reprogramando Hábito. Não dá. É assim, inexplicável. É algo que você precisa sentir para compreender. Porque a gente tem o hábito, né, de menosprezar algumas coisas, sabe? Pelo nome, só porque, sabe, assim, é mais um curso. E não. Se você está em busca de autoconhecimento, eu recomendo o Reprogramando Hábitos, porque é surpreendente. De verdade, não é porque nós estamos aqui, mas foi assim, para mim, uma luz, sabe? Para nós também, Elaine. Para nós também. O Reprogramando Hábitos, ele
a vivência do Reprogramando Hábitos nasceu quando nós experienciamos na nossa vida. Eu entendo o que você traz, porque essa é uma evidência que, mais cedo ou mais tarde, o ser humano vai tomar a consciência de que o hábito ele é muito mais perene do que os objetivos. E eu nunca havia escutado isso, né? Até muito pouco tempo atrás. E isso traz uma maneira de se viver muito diferente, porque você para de ficar empurrando a sua felicidade para o momento que você alcançar os seus objetivos. Né? Eu estou fazendo hoje coisas na minha vida que eu jamais imaginei fazer, e vou te dizer mais, se o meu amigo de infância, lá de Vitória, Espírito Santo, de adolescência, souber o que eu estou fazendo, aquilo que eu estou dizendo não, aquilo que eu estou dizendo sim, esse não é o Fabrício. Porque, na verdade, foram hábitos que foram sendo construídos e vão fazendo com que as recompensas que você vai tendo ao longo do caminho são tão prazerosas, enriquecedoras, que você não volta mais para... né? Agregam tanto que você não volta mais para aquele padrão. E a reprogramação de hábitos traz essa eficácia, né, no caminho, sabe? Verdade. Eu até mencionei algo que eu aprendi no Reprogramando Hábitos, numa dessas lives dessa semana aqui, que eu falei, quando você diz, tem tanta gente que está com foco em busca do relacionamento perfeito, e ela está tão preocupada, está com os dois olhos lá naquilo, né? E não vê o que tem em volta, não enxerga, não tem olhos para aproveitar o caminho e o que já tenho aqui para desfrutar, porque eu estou com os dois olhos lá no que eu acho que é um relacionamento perfeito. E também, para finalizar, eu queria que você mostrasse aqui o seu livro, Segunda-feira Sua Linda, porque, gente, foi o podcast que o meu de... Eu postei, você viu, né? Que foi o podcast que eu mais escutei no ano. Ai, que gostoso, querida. 2020. Foi Segunda-feira Sua Linda. Minha filha fala que segunda-feira Sua Linda porque a sexta não merece todas as atenções. E eu acho perfeito. Eu super recomendo o podcast. Agora o livro que eu ainda não adquiri o meu, mas... Aqui, querida, olha... Encontre motivos para viver e não só sobreviver. É a montagem de um quebra-cabeça. Todo livro ele vai sendo montado, um quebra-cabeça, sabe? As pessoas podem estar vendo aí. E isso nasceu em 2016. Em 2019, virou um podcast, onde hoje está sendo escutado em 21 países. Ontem eu conversei quase meia hora aí com uma pessoa da Angola, para que você tenha uma ideia, que escutou o podcast Segunda-feira Sua Linda e fez contato conosco. Índia, enfim, para minha surpresa, para você ter uma ideia, o segundo país mais escutado é a França. Primeiro o Brasil, segundo a França, depois os Estados Unidos. Então, assim, e em 2020 surgiu o livro. Não poderia ter surgido antes, porque, na verdade... Eu voltei lá em 2016 para reescrever algumas coisas em razão desse momento inusitado que a gente vive. E a montagem de um quebra-cabeça mesmo, né? Cada peça desse quebra-cabeça traz realmente muitos recursos para que a gente possa encontrar felicidade em cada dia. Gratidão pelo espaço, viu, querida? Gratidão mesmo. Gratidão. Eu que agradeço muito vocês, admiro demais, assim, eu amo vocês, de verdade. Sempre, querida. Muito, muito mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Márcia, Obrigado, muito Elaine. Obrigada, querida. Eu aprendo todos os dias com seus stories. Você nem imagina quanto. Ai, que Muito delícia. obrigada. Querida. Agradecer todo mundo que esteve aqui também conosco, né? E um beijo enorme no coração. Beijo, Beijo, querida. Sérgio, querido. Obrigada, viu? Um fim de semana abençoado em família, viu? Que Pra gostoso vocês também. me reconectar com vocês aqui, tá? Um beijo, Tchau, querido. gente. Boa noite. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau, Elaine.